Essa aqui talvez fosse mais difícil enxergar, né, o que eu tenho que traçar nessa figura, mas depois vai ser aplicação, a parte de aplicação de equação, vai ser basicamente trigonometria o triângulo retângulo, usando o seno. Tá? Eu vou usar a técnica que eu gosto de chamar de escultor de pedra, porque ele vai querer essa área em verde aqui. Eu vou fazer a área do retângulo e vou remover, subtrair a área em branco, para ficar só a área verde. Por que eu falo que é escultor de pedra? Porque é isso que o escultor de pedra faz. Ele pega a pedra bruta, crua, e ele remove os excessos e o que fica é a obra de arte dele, né? 2024/1. Considere uma chapa metálica no formato de um retângulo, ó, importante. Então aqui são todos os ângulos de 90 graus, inclusive aqui, ó, alfa e beta. A parte mais importante é ver que a soma deles é 90 graus, que forma esse ângulo aqui. ABCD com BC igual a 6 centímetros, e já pôs aqui. Dessa chapa foi recortado um triângulo ABE, ele recortou esse triângulo aqui, com EBC, EBC sendo alfa e ABE sendo beta, já está aqui. E a distância do ponto E ao lado BC igual a 3,6 do ponto E ao lado BC. Ele fez aqui, vou fazer aqui para ficar mais claro o que eu preciso. Essa distância aqui de E ao lado BC, ou seja, aqui faz 90 graus, ele fala aqui que dá 3,6 centímetros. Ele marcou aqui. Eu vou marcar aqui de novo. Eu quero dar ênfase a essa medida. Conforme mostra a figura. Fora de escala, sempre o Vunas põe isso, para você não ir no olho. Fora de escala, por que tem escrito sempre fora de escala? É para você não deduzir nenhuma medida ou ângulo pelo olho. Ah, está com cara de 90 graus. Não, não pode, tá? Sabendo que seno de alfa é igual a 0,6, a área que restou da chapa metálica após retirar o triângulo ABE foi essa área verde que ele quer. Então, eu preciso achar a área do retângulo, eu não tenho ainda, porque eu tenho um lado e não tenho o outro inteiro ainda, para poder fazer bases à altura. E preciso achar a área desse triângulo, para pegar o retângulo, subtrair o triângulo, e vou ter essa área que sobrou aqui, em verde, que é o que ele quer. Tá? Essa é a ideia. Vou começar fazendo, se precisar explicar alguma coisa, eu vou ali no conteúdo e explico. Tá? Porque eu quero dar foco, dar ênfase na sacada que você tem que ter sobre esses ângulos, a soma ser 90 graus. Como que você usa isso? É muito comum e costuma ser em questões um pouco mais difíceis que o seu concorrente erra e você, por ter assistido essa aula, vai acertar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou prolongar essa linha tracejada e vou fazer aqui a altura. Seria a altura desse triângulo aqui, mas vamos... Nem sei se será que eu vou precisar disso? Bom, vou deixar aqui por enquanto. O que eu quero que você enxergue é que se alfa mais beta dá 90, ó, foca agora, que agora é a hora da grande sacada. Se alfa mais beta dá 90, e eu sei que dá 90 porque eles fecham aqui esse ângulo de uma quina do retângulo, então, e aqui, agora olha para o triângulo verde. Foca sua atenção aqui, ó. Se esse ângulo é alfa, esse aqui é beta. Eu nem sei se eu vou precisar dessa observação, mas eu vou extrapolar ela para cá já já. Vou até tirar isso aqui, ó, porque depois eu coloco se precisar. Se esse ângulo é alfa, esse é beta. Como, professor? A soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre quanto? 180. Se aqui já tinha 90, quanto faltava para esse mais esse? 90. Se aqui é alfa, quanto que falta para completar 90? É beta. Por quê? Aqui está escrito isso. Alfa com beta dá 90. Então, alfa com beta dá 90, com 90 é 180. Fechou. Agora eu vou aplicar essa mesma ideia nesse triângulo aqui, ó. Observe que esse triângulo ABE, ele afirma... Não, cadê? Aqui, ó, não sublinhei. Foi recortado um triângulo retângulo. Ele afirma que é retângulo e colocou o ângulo reto desenhado aqui bem pequenininho, mas colocou. Então, usando o mesmo raciocínio, se aqui é 90 e aqui é beta, quanto mede esse ângulo aqui? Isso mesmo, alfa. Alfa. Por que alfa? Porque eu tenho 90, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu já tenho 90 aqui e tenho um beta e falta 90, se eu tenho um beta aqui, quanto falta para completar 90? O alfa. Porque alfa mais beta dá 90, porque está escrito aqui, ó, alfa mais beta dá 90.
Alfa mais beta 90 com 90 180. Fechou. Então você começa a perceber que se você sabe se dois ângulos são 90, e você consegue achar um dos dois em um dos ângulos internos de um outro triângulo, o que falta é o outro, é dois ângulos, o alfa e o beta. Se você encontra um ângulo, você pega um outro triângulo retângulo e encontra o alfa, o outro ângulo é o beta. Você pega um outro triângulo retângulo e encontra o beta, o outro é o alfa. Tá? Então, como eu preciso da área desse triângulo, vamos primeiro atrás dele, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar, aqui eu podia fazer Pitágoras e achar esse, mas Pitágoras fica levando as coisas ao quadrado, gente. 3,6 ao quadrado, sério? Vamos usar o seno. Ó. Vamos só lembrar aqui da trigonometria, eu já falei sobre a tangente. Observe que trigonometria tem que ser triângulo retângulo, para poder fazer, que a gente confunde isso, retângulo. E eu até confundia no início do ensino médio. Lembro, esse é meu trauma. Tá, eu queria usar seno, cosseno, tangente em todo triângulo. Não, só pode no triângulo retângulo, tá? Aqui, chamar de ângulo. A primeira, antes de escolher o ângulo, se eu tenho um triângulo retângulo, esse lado é um cateto, esse lado é um cateto, e esse que é oposto a 90 graus, sempre a hipotenusa, todos dois são catetos. A partir do momento que eu escolho um ângulo para estudar, para analisar, chamar de alfa, esse cateto agora virou o oposto e esse virou adjacente a esse ângulo. Se tivesse escolhido esse aqui, esse seria o oposto e isso é adjacente. Então, só existe cateto oposto adjacente a qual ângulo? A partir do momento que você escolhe um dos dois ângulos agudos, né, menor que 90, do triângulo retângulo. E aí vale que o seno de alfa, que é o que eu vou usar nessa questão, é definido como cateto oposto pela hipotenusa. Na verdade, você consegue ver isso no... Quando você desenha o ciclo trigonométrico, falei que é definido, a gente estuda assim, mas você consegue enxergar isso quando você faz usar o conceito de seno e faz o ciclo trigonométrico. Não vou trabalhar essa parte da demonstração por esse caminho, mas você consegue enxergar um triângulo retângulo e olhar que o cateto oposto é sua hipotenusa do triângulo acaba sendo o seno, enfim. O cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa. E como eu já mostrei na questão 1 dessa aula, se não me engano, a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, que acaba dando o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto? Eu vou usar só o seno, se não me engano, nessa questão. E a parte da área, né, que eu tenho que achar essa área aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou usar nesse triângulo roxo aqui, tá? Vou fazer esse triângulo roxo. E vou fazer o seno ali, ó. Seno de alfa é o cateto oposto, que é 3,6, pela hipotenusa. Vou chamar a hipotenusa de x. Seno de alfa ele deu, 0,6 é igual a 3,6 sobre x. Isolo x, que é 3,6 por 0,6, que dá exatamente 6 centímetros. Olha a coincidência. Exatamente o comprimento desse lado aqui. Né? Nem vou usar essa coincidência. Então, já sei que aqui é 6. Pronto, já sei que aqui mede 6. Eu vou colocar centímetro, tá tudo em centímetros, tá? Para não poluir demais. Agora, eu vou usar o triângulo verde. E vou fazer o seno de novo para achar a hipotenusa. Vou chamar isso aqui de y. E vou fazer, olhando o triângulo verde, ó, seno de alfa. Podia fazer semelhante esse triângulo aqui também, tá? Quem quiser. Mas eu acho que fica mais claro usando o seno, já que ele deu. Seno de alfa é cateto oposto, que agora eu sei é 6, pela hipotenusa, que eu chamei de y. Seno de alfa é 0,6, y. Isolo isso 6 sobre 0,6 vai dar 10. 10 centímetros. Então agora eu já sei que aqui é 10. E eu sei que aqui é 6. Agora eu posso fazer Pitágoras aqui para achar o outro cateto. E com dois catetos eu tenho a área do triângulo para remover. Só que eu vou fazer Pitágoras mesmo
Será que eu vou fazer Pitágoras? Lembra que eu acabei de falar na questão 3? Vamos ver se você ativou seu olhar atrás de triângulo pitagórico. Esse aqui, ó, é 2 vezes 3. Esse aqui, a hipotenusa, é 2 vezes 5. Então, esse é múltiplo de 3, é o múltiplo de 3 por 2. Esse é o múltiplo de 5. Está faltando 3, 5, tem faltando o múltiplo de 4. Então, se esse é o 3 vezes 2, esse é o 5 vezes 2, esse aqui automaticamente só pode ser o 4 vezes 2. 8. Esse lado é 8. Depois faz pitágoras 6 e 10, faz pitágoras, chama aqui de x, mas eu te garanto que vai dar 8. Bom, como eu tenho já os dois catetos, eu te mostrei que um triângulo retângulo pode ser calculado como a área de um triângulo retângulo pode ser calculada como cateto vezes cateto sobre 2, e que no fundo isso nada mais é que base vezes altura sobre 2. Basta você pegue um cateto como a base, a altura relativa a ele, porque quando você faz base e altura sobre 2, não é qualquer base, qualquer altura. É base vezes a altura relativa a ela. Por exemplo, se eu pego esse 10, como base, a altura teria que ser isso aqui. Eu quero poluir o desenho. Mas eu vou atrás, dá para depois, não é 6, né? Cuidado que 6 é daqui até aqui. Né? Esse 6, para ficar claro que 6 não é esse pedacinho só. Então, o que eu quero que você entenda é que que se você pega essa base aqui, esse lado com base, essa é a altura. Se você pega esse cateto com base, o que é a altura? É uma linha que sai do vértice oposto àquele lado e faz 90 graus com aquele lado. Ó, 90 graus. Então, no triângulo retângulo, a altura, duas das alturas dele coincidem com o próprio cateto. Tá? Ficar em cima do cateto. Por isso que, no fundo, fazer cateto vezes cateto sobre 2 nada mais é do que fazer base vezes altura sobre 2 também. Estou fazendo isso. Tá? Espero que você enxergue. Pensa, medita sobre isso aí depois. Bom, agora eu vou fazer logo a técnica do escultor de pedra. A área que eu procuro, que é essa área em verde, chamada de A, é a área toda do retângulo menos a área do triângulo branco, chamada de A do triângulo. Com esse valor de 10 que eu achei, eu já tenho a área do retângulo. Aí eu vou usar esse 6. Ó. É base vezes altura. Pode falar que o 10 é a base, o 6 é a altura, enfim. A área do retângulo é 10, base vezes altura, 6. E a área do triângulo? Cateto 8 vezes o outro cateto 6 sobre 2. Acabou. Aqui dá para simplificar? Dá. 2, 8, ou 2 com 6, dá 4. Aqui daria 3. E vai ficar 60 menos 4 vezes 6, 24. Então, a área que eu procuro é 36. Como está tudo em centímetros, aqui é uma área. É centímetros, são centímetros quadrados. Gabarito C de casa.